Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Preparámos-nos para vir ao templo, todos connosco, prepararam um lugar onde podem acompanhar-nos às suas casas, fazendo de cada uma delas o templo do Senhor, para escutar a palavra e participar da Eucaristia, mas acima de tudo, uns e outros, cada um de nós, tem estado a preparar o seu coração para nele celebrar verdadeiramente o dia do Senhor, ao dia do encontro com a palavra, a partilha da Eucaristia, estes momentos mais a sós, para podermos com o Senhor desabafar a própria vida, sempre em agradecimento, em louvor, mas também em súplica. Por isso nos recolhemos em conjunto, nestes momentos breves de silêncio e de oração, pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas faltas, para assim mais dignamente celebrarmos o Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Senhor nosso Deus, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei que todas as criaturas libertas da escravidão vos sirvam e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor: eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei de encontrá-las. Como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas, assim eu guardarei as minhas ovelhas para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as levarei a repousar, diz o Senhor Deus. Hei de procurar a que anda perdida e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que anda enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Hei de apacentá-las com justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus. Hei de fazer justiça entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros
e cabritos. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida, cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo, como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus, seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Quando todas as coisas lhe forem submetidas,
então também o próprio Filho se há de submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier na sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele se separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era peregrino e recolhestes-me, não tinha roupa e vestistes-me. Estive doente e viestes visitar-me. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? O rei responder-lhes-á: em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava sem roupa e não me vestistes, estive doente e na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestámos assistência? E ele lhes dirá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Estes irão para o suplício eterno, os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Com o domingo que estamos a celebrar, encerramos mais um ano da liturgia da Igreja. Somos convidados como que a olhar para trás e perceber que passou um ano, toda uma sequência de domingos, de semanas, em que, domingo após domingo, quisemos vir de coração em festa, talvez quantas e quantas vezes de lágrimas nos olhos, nem sempre com o sorriso na face, mas viemos com o coração em festa, na certeza de tudo aquilo que acabamos de ouvir. Não peregrinamos neste mundo sozinhos. Também não são apenas os outros,
da família ou do grupo dos amigos ou daqueles com quem trabalhamos que nos fazem companhia. É essencialmente o Senhor que marca presença. Daí o coração em festa. Embora os olhos umas vezes sorriam, outras vezes chorem. Mas cada passo dado em frente dá-nos a certeza daquilo que escutamos em Ezequiel, na primeira leitura de hoje, que cantamos e rezamos com o Salmo 23. O Senhor é o bom pastor. E o bom pastor não vira costas, não se ausenta por qualquer razão que seja, permanece diante de qualquer dificuldade que surja, maior ou menor. O bom pastor põe-se à frente, abre caminho, garante dar a vida por aqueles que leva consigo. E é isso que nos trará sempre em festa ao encontro da mesa do Senhor, da mesa do domingo, da mesa da palavra e da Eucaristia. É isso que nos faz passar as portas do templo, na certeza de que estar com Ele, estar com o Senhor, é o melhor que podemos ter no percurso da vida. Hoje, a liturgia, o domingo, a festa, colocava e coloca diante de nós a cena do juízo final. Lembra-nos que seremos julgados. É sempre uma palavra dura, sempre uma palavra que nem sempre conseguimos lidar com ela. Mas hoje ficamos a saber o que está por dentro deste julgamento. Única e exclusivamente o amor. É que realmente, sem amor, não entraremos na dimensão da glória. Foi isto que nos foi anunciado. Foi isto que procuramos mais uma vez acolher, mesmo que não percebamos tudo o que gostaríamos de perceber neste âmbito, neste contexto, mas acolhemos a certeza de que só com amor entraremos na glória do Pai. Daí aquela primeira leitura que bem nos faz percorrer estas páginas com sabor profundo a história onde o povo de Israel peregrinou. Horas duras, horas difíceis, dramáticas, não são só as que estamos a viver. Talvez muitos de nós nem nunca tivéssemos pensado que alguma vez elas poderiam abater-se sobre a realidade da nossa vida. Fazem parte do passado, do hoje, farão parte do amanhã. Quanto faz parte da história, reabre-se permanentemente no nosso percurso de vida. Mas foi sem dúvida uma hora pesada, dura, difícil para Israel, ver-se cercado de exércitos inimigos, ouvir anúncios que não eram desejados, de que a hora era grave. O desmoronamento aproximava-se. Os exércitos da Babilónia cercavam Israel, a cidade santa por excelência, o orgulho dos judeus. Mas há sempre um mas. O profeta não se cala e a sua voz chega aos nossos dias, percorridos milhares de anos. Deus nunca abandonou e não abandona. Foi o grito de Ezequiel. Deus reunirá todos, mas mesmo todos. Separará justos de ímpios, mas dentro do seu povo. Não é para pôr fora do seu povo, seja quem for. Continua a olhar para uns e para outros. A sua bênção quer alcançar uns e outros. Não é qualquer um que está no patíbulo da condenação. É aquilo a que se entregou. O mal, a superficialidade, a maneira errada de ver, de perceber, de sentir, de acolher, de se deixar conduzir. E por isso, abrimos a página do Evangelho, sempre aquela que escutamos de pé, depois de cantarmos os aleluias,
que a própria palavra exige em testemunho de alegria de quem se propõe escutar e não apenas ouvir, abrir o coração para acolher, não deixar passar ao largo. E veio Jesus, como sempre vem, na página do Evangelho, recordar-nos que seremos julgados apenas pelo amor traduzido em gestos concretos de misericórdia. É isso que estará presente na hora desse julgamento. Deus identifica-se mais uma vez com todos aqueles que não têm rosto. Daí a nossa dificuldade, daí a nossa pergunta: mas quando? Onde é que te vimos assim como tu estás a dizer? E não fomos capazes de perceber que eras tu. Os que têm fome, os que têm sede, os que vêm de longe, os exilados, os pobres, os doentes, os presos, os escravos de tantas coisas. Há que eliminar da vida estes flagelos que retiram a dignidade e a alegria à pessoa humana em qualquer lugar ou em qualquer tempo da história. O Evangelho que escutamos apresenta os passos, o itinerário, o caminho que nos leva da terra ao céu. Parece um sonho, mas não é. É o anúncio de uma realidade. Quantas e quantas vezes na qual nos temos de deparar com tudo isto que Jesus lá foi referindo. Afinal, quando ajudamos o pobre, seja em que lugar for e em que tempo for, nós tocamos a Deus. Nem sempre pensamos assim e nem sempre pensamos nisto. Quando beijamos as feridas do doente, seja que doente for, sejam quais forem as feridas que purgam, às vezes nem se veem, mas estão lá, a doer bem. Sempre que beijamos as feridas do doente, nós contemplamos o verdadeiro Deus, Senhor e Criador. Quando acolhemos o estrangeiro, o que vem de fora, e tantas vezes é o que habita a nossa própria casa, vindo de tão longe e estando tão perto, nós encontramos-nos com Deus, sempre que acolhemos, sempre que damos lugar e tempo na nossa vida a quem quer que seja. Sagrada teimosia de Deus, sagrada teimosia esta de Deus, que tal como na hora da criação separou a luz das trevas, separou a terra das águas, assim continua a reabrir essa hora maravilhosa da criação, fazendo aparecer a luz, a beleza, apenas a luz e a beleza do coração humano. Elas estão lá, no coração de cada um, mas tantas e tantas vezes, por liberdade de cada um de nós, misturadas com aquilo que não brilha, com aquilo que não é luz, com aquilo que não é belo. O olhar de Deus, sim, o olhar de Deus, não o seu punho, não a sua mão a bater sobre a mesa, não a sua voz alteada como quem ralha, assusta e esmaga. O olhar de Deus separará o egoísmo de todos os gestos de bondade e de amor, ainda que esses, quantas e quantas vezes, pareçam não se deixarem ver. O olhar de Deus, repito, o olhar de Deus não perguntará pelos pecados, mas fixar-se-á
no pão repartido, nas lágrimas que por amor fomos capazes de ir enxugando aqui, ali, acolá. Perguntará pelas vestes que levámos ao nu, fomos capazes de repartir. Quem nos julgará, afinal, é aquele que se apresentou sempre como o bom pastor. Quem nos julgará é aquele que sempre nos defendeu e sempre nos defende e garante continuar a defender-nos. Quem nos julgará é aquele que não veio para condenar, mas para dar a vida pelas suas ovelhas. E se Ele dá a vida por nós, então aceitar essa vida é salvar-se. A salvação está precisamente aí, no aceitar da vida que Ele traz para conceder a todos e a cada um de nós. Mas isso está nas nossas mãos, está nos critérios da nossa razão e do nosso coração, está na oportunidade de podermos discernir perante a terra e o céu, perante a realidade e a felicidade que nos é prometida. Deus não fica preso aos nossos pecados, mas retém gravado no seu coração os mais pequenos gestos de bondade e de amor que tenhamos assumido no percurso da vida para com quem quer que seja. Aqui sim, ouvimos Paulo naquela primeira carta aos Coríntios, lembrando-nos que é a prática destas obras de amor que constrói o reino de Deus, o reino do Messias, neste mundo em que vivemos. É a prática destas obras de amor que erguem o reino de Deus, aqui, ali e acolá, em todo o tempo, em todo o lugar, por onde vamos passando e onde Deus nos torna capazes de pôr em prática a dinâmica do amor, ultrapassando os critérios do egoísmo que tantas e tantas vezes parecem querer gritar mais alto e querer dominar-nos. Pertence a Cristo a última palavra sobre a história. E isso é o que vale a pena cantar e rezar ao longo do dia de hoje, em festa de Cristo Rei. Pertence a Ele, Cristo Messias, Senhor, Filho único do Pai, amigo de todas as horas, que somos convidados a percorrer e a viver. Pertence-lhe a Ele a última palavra sobre a própria história humana. Viver afastados de Cristo será, de certo, a maior maldição que podemos deixar cair sobre nós. Mas viver com Cristo, por Cristo e em Cristo, é a maior bênção que podemos acolher neste percurso misterioso e belo que está por dentro da vivência do dia-a-dia de cada um de nós. A escolha será sempre nossa. A bondade, a misericórdia, a bênção, o amor de Deus estarão sempre a pairar sobre a vida de quem quer que seja. Fiquemos em oração.
Acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador do céu e da terra. Acreditais em Jesus Cristo, Filho único de Deus, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz, foi ressuscitado pelo Pai, vive no coração de todos nós. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta é a nossa fé, fé da Igreja que nos gloriamos de professar, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Apresentemos com humildade e confiança a Deus que é Pai a nossa oração, chegado o domingo de Cristo Rei. Pela Santa Igreja e por todos os seus filhos, pelos pobres e por aqueles que os assistem na fome, na doença ou na prisão, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, e por todos os que, imitando o bom pastor, orientam os fiéis para o seu reino, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, prisioneiros e condenados, pelos que esperam ver despontar a salvação, e por todos os moribundos e defuntos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que veem Cristo em cada homem, pelos servidores dos que mais sofrem, e pelos que têm fome e sede de justiça, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, pelos que nunca o descobriram nem viveram, e por aqueles que por ele dão a própria vida, oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. É o que vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o óleo da alegria, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz, como vítima de reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, vos oferecesse
um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com todos os coros do céu, proclamamos a vossa glória, cantando com muita alegria a uma só voz. Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis, para nos ajudares a sermos santos, como vós sois santo, olhai para todos nós aqui reunidos à volta do altar, na alegria do domingo, e enviai o vosso Santo Espírito, para que este pão e este vinho que trouxemos connosco se convertam agora para nós no corpo e no sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor, que foi o vosso Filho, o único justo, entregar-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. No anoitecer daquele dia, durante a ceia pascal, a última que com eles celebrou, Jesus tomou o pão em suas mãos, dando graças, o abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, Jesus tomou um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, enquanto esperamos o dia feliz da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e santo, este sacrifício que reconcilia convosco toda a humanidade. Olhai com bondade, Senhor, para esta família na pessoa de todos nós, que chamais hoje aqui à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo.
Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio. Ajudai-nos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos, na morada celeste. Com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Esperança, Estrela do Mar, os apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, todos os santos, os nossos irmãos defuntos, quantos fizeram parte das nossas famílias, do nosso grupo de amigos, se assumiram na fé nesta comunidade cristã de Buarcos, onde celebramos a fé, quantos encontraram a morte nas águas do mar. Os que recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino de ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia-a-dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. Dai-nos a todos o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Quem não comunga, senta-se, e os que comungam desinfetam as mãos para se aproximar da Sagrada Comunhão.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no Reino Celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos um santo domingo, uma boa semana, mesmo dentro de todas estas obrigações a que estamos chamados em defesa da vida, numa atitude permanente de amor. E com a vivência desta semana, aguardamos a hora de entrar no novo ano, com o primeiro domingo do Advento, que celebraremos já 2 a 8 dias, se Deus quiser, preparando assim, numa proximidade crescente, a hora do Natal do Senhor. Um santo domingo, uma boa semana para todos, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.